Bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu tenho a participação aqui na gravação com a minha filha Carol, né? Hoje é dia 19 de outubro e você pode estar acompanhando esse conteúdo pela Rádio Sul, a sintonia que eleva no horário meio-dia e 9 horas da noite. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui na designação Terceiro Nef, capítulo 27, o versículo 8. O que está acontecendo aqui é que os discípulos de Jesus Cristo, aquele que eles haviam escolhido ali, eles estavam reunidos em oração e jejum porque eles desejavam saber qual deveria ser o nome da igreja de Cristo aqui, né? E ao orar e jejuar, Jesus Cristo aparece no meio deles e pergunta, né, o que eles querem. E aí eles lançam a pergunta para Jesus Cristo e Jesus Cristo responde o seguinte para eles aqui no versículo 8, dizendo: "E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se ela for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que esteja edificada sobre o meu evangelho." Então ele não revela especificamente como deveria ser o nome ali da igreja, né? Possivelmente os discípulos estavam debatendo ali que deveria se chamar a igreja do Cordeiro de Deus, a igreja do Messias, a igreja de Cristo, né? E Cristo ele apenas falou dois requisitos: que deveria ter o nome dele na igreja e que deveria estar edificada sobre o seu evangelho. Então essa é uma pergunta que eu faço para vocês e talvez eu traga até como tema para nós, como ensinamento aqui em um desses dias, tá bom? O que é o evangelho de Jesus Cristo? O que é estar edificado sobre o evangelho dele? Então eu lanço essa pergunta, vocês respondem aqui no YouTube, no WhatsApp. Vamos fazer um tema de debate aqui para nós estudarmos, tá bom? Eu trouxe aqui outras duas escrituras, Marcos capítulo 9, porque o que acontece? Existe muitas igrejas hoje em dia com o nome de Jesus Cristo, né? A diferenciação aqui é que nem Cristo falou, que esteja edificada sobre o meu evangelho. E na época de Cristo também tinha muitas igrejas, né? Tinha os fariseus, os saduceus, os escribas, né? E os doutores da lei. Então o que acontece? Cada um deles tinham doutrinas diferentes. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição e assim por diante, né? Eles tinham seus debates ali entre doutrinas, pontos diferenciados ali. E quando João, né, ele viu um homem expulsando um espírito em nome de Jesus Cristo, ele proibiu, né? Porque ele não pertencia à igreja de Cristo. Vamos ver aqui, ó, Lucas capítulo 9, versículo 49 e o 50, diz assim: "Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônio e nos proibimos, porque não nos segue conosco", né? Ou seja, ele não pertencia à igreja de Jesus Cristo. Quem tem dúvida, né, de que realmente Cristo ele estabeleceu a própria igreja na época dele, é só olhar lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Qual Jesus Cristo fala que sobre esta pedra edificaria a minha igreja, né? Ele é a pedra, né? Jesus Cristo é essa pedra. Então, ele tinha uma igreja. E aí Jesus Cristo responde o seguinte, né, a João ali, ele diz assim: "Não nos proibais, porque quem não é contra nós é por nós." Então não é para nós ficarmos debatendo com outras igrejas ou coisas assim. Todos estão, aliás, é bom ter essa diversidade. O mundo é um lugar melhor por causa desse bastante religião, até porque muitas pessoas se filiam à religião por causa de afinidade, né? Se você olhar bem hoje em dia, as igrejas parecem um menu, né? Você consegue escolher a qual você se adapta melhor. Se você quiser uma igreja que não paga o dízimo, existe uma igreja que não paga o dízimo. Se você quiser uma igreja que não guarda a palavra de sabedoria, existe essa igreja também. Se você quiser uma igreja que não tem o dia do Senhor, existe essa igreja, né? Porém, nós devemos nos lembrar que nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Então nós que temos que nos adaptar à igreja de Jesus Cristo, né? Não fazer o contrário, procurar uma igreja que me adapta ao que eu gosto, né? Se tem alguma coisa, nós que temos que mudar para nos adaptar à igreja de Jesus Cristo, nos tornar novas pessoas. Bom, continuando o estudo aqui, a outro versículo que eu separei é Marcos capítulo 2, versículo 21 e o 22. Jesus Cristo ensina o seguinte aqui nesses dois versículos, dizendo: "Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior.
Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e o vinho entorna-se, e os odres estragam-se. Porém, vinho novo deve ser posto em odres novos. Bom, ele faz a mesma analogia aqui com a roupa, e o vinho é a mesma analogia que Jesus Cristo faz aqui. Ele fala que nós não podemos pegar um tecido novo e costurar numa roupa velha. Porque o que acontece? Antigamente, quando você lavava a roupa, né, o tecido ele se retrai na primeira lavada. Então, se você costurou numa roupa velha, quando você lavar, o tecido novo vai retrair e vai fazer um buraco maior do que já existia na roupa. E a questão do odres aqui, o odres é uma bolsa, né, de pele de animal na qual eles colocavam o suco fermentado da uva. Então eles deixavam ali por um período de tempo fermentando, e aí com o tempo aquilo virava o vinho, né? E com esse processo do odres, né, o suco da uva fermentado dentro do odres, criava um desgaste dentro desse couro, nessa pele de animal. De maneira que quando você usava o vinho, você não podia usar o mesmo odres, porque ele já estava desgastado. Se você colocasse um novo vinho ali para começar o mesmo processo, ia correr um pouco mais e ia entornar o vinho. Então o que Jesus Cristo está falando aqui? Que ele não veio consertar o judaísmo, né? Consertar uma das igrejas existentes ali. Por isso ele veio e organizou a sua própria igreja. Bom, para terminar o estudo aqui, eu vou ler aqui Doutrina e Convênio, seção 115, versículo 4, tá? Que o próprio Salvador lhe revela qual deveria ser o nome da igreja dele nesses últimos dias. A igreja de Jesus Cristo, né, ela foi restaurada no dia 6 de abril de 1830. Bom, então, só uma informação. Quando ela foi restaurada como a Igreja de Cristo, tá bom? E depois de 8 anos, né, o Salvador Jesus Cristo ele dá essa revelação a Joseph Smith e falou que deveria ter uma mudança no nome da igreja. E aí ele fala aqui no versículo 4 assim: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias, sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá bom? Então, a respeito desse nome, o presidente M. Russell Bartlett, que está aqui no Vem e Segue-me, ele faz um comentário sobre o nome, o formato do nome da igreja. E aí eu vou dar para minha filha ler aqui para nós. Pensei muito sobre o motivo pelo qual o Salvador deu esse nome de 10 palavras para a sua igreja restaurada. Pode parecer longo, mas se pensarmos nele como uma visão geral descritiva do que é a igreja, de repente ele se torna maravilhosamente breve, sincero e direto. De que modo uma descrição poderia ser mais direta e clara e ainda ser expressa em tão poucas palavras? Cada palavra é esclarecedora e indispensável. A palavra A indica a posição exclusiva da igreja restaurada entre as religiões do mundo. A palavra Igreja de Jesus Cristo declaram que ela é sua igreja dos últimos dias, explica que é a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu em seu ministério mortal, mas que foi restaurada nesses últimos dias. Sabemos que houve um afastamento da verdade, ou apostasia, tornando necessária a restauração de sua igreja verdadeira e completa em nossos dias. Santos significa que seus membros o seguem e se esforçam para fazer sua vontade, guardar seus mandamentos e preparar-se novamente para viver na presença dele e de nosso Pai Celestial no futuro. Santo refere-se simplesmente ao que procura tornar sua vida santa, fazendo o convênio de seguir a Cristo. Muito bom, esse é o estudo do Vem e Segue-me de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal. Nós deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã. Tchau.